Fiquem ligados e, como a galera falou, acompanhem a gente nas nossas redes. E o Charles falou um monte de questões relacionadas à inovação, tal. Tem o viés dos games, sem dúvida alguma, mas também tem inovação no mundo do empreendedorismo feminino. A nossa querida Nai Correia sempre traz boas notícias movidas a pão de queijo e cafezinho. Oi, Nai! E aí, tudo bem com você? Oi, pessoal, tudo bem? Delícia estar aqui nessa última edição. Eu fiz exatamente o seguinte, eu peguei as previsões que eu tinha trazido no primeiro episódio aqui do Trends News para a inovação corporativa e eu trouxe um apanhado do que realmente aconteceu ou não aconteceu, né? Então, uma das coisas que os especialistas falavam é da evolução da cultura, porque a gente nunca teve tanta ferramenta de inovação, mas tanta cabeça vazia. E, amigos, as cabeças, não é tanta cabeça vazia, desculpa, é tanta cabeça confusa. E, amigos, elas continuam confusas, porque não só pelo cenário de inovação, mas pelos cenários cada vez mais incertos da economia e sociedade, como a Martinha trouxe aqui. As guerras influenciaram absurdamente mercados retraídos, empresas inconcordadas, enfim, vários cenários que fizeram as corporações repensarem, inclusive, nos seus modelos de inovação. E lá, nesse momento, a gente falava em the first learning e não the first fast, e eu digo que agora é the first learning fast, né? Então, cada vez mais a gente tem que colocar a inovação no centro, mas de uma forma muito mais estratégica, né? E esse é o segundo assunto que a gente tinha trazido ali no início do ano, a importância da gente fazer um planejamento estratégico de inovação cada vez mais estratégico, né? E a frase do início do ano era: acabou o palco da inovação, o teatro de parecer sexy. Na verdade, o teatro ainda continua, os palcos, né, ainda continuam sexy, mas o próprio ecossistema tem discutido muito sobre os modelos existentes que as corporações têm usado para fazer suas inovações, e tem muita discussão sobre eficiência e inovação estratégica. As empresas, boards, estão cada vez mais cobrando isso, e não é mais sobre quantos testes eu farei, mas sobre quais testes eu trarei para dentro da minha companhia. Ou seja, não dá mais para ser improdutivo com inovação, né? Menos programas cosméticos e mais aqueles que mudam o core. Então, isso se validou um pouco aí durante a jornada. Em relação às novas techs, acho que o Charles trouxe aí, né? Cuidado com o comportamento de manada, como o metaverso. De fato, o comportamento de manada se repete, mas com outro tema, que é a inteligência artificial, mas com também muitas outras perspectivas, porque são tecnologias totalmente diferentes, e nem precisa, vai ter vários especialistas aqui falando para a gente, mas o que as corpes fizeram, né? Elas tiveram muito mais cuidado por parte da corporação, por um motivo muito óbvio, que é a segurança de dados, né? E a corporativa efetivamente precisa ser governada. Então, várias corporações implantando várias soluções, mas governadas ali, principalmente pelas áreas de dados. Outro trend era a captura de adjacências na evolução dos ecossistemas corporativos, e indiscutivelmente isso foi um caminho das corporações, e não só das corporações, foi um caminho também das big techs, que entenderam que a gente não deve apenas ser um fornecedor de solução de corporação, mas agregar como alguém que cria junto as soluções. Então, a gente tem visto muitas big techs, inclusive, criando seus próprios labs de inovação para criar soluções juntos com grandes corpos. Vem Corporate Venture Building como, né, a criação de novos negócios utilizando a força dos colaboradores como uma grande tendência para 2023. Essa jornada realmente ela começou forte, mas ela é lenta, né? Porque não é fácil, a gente tem um conflito com o negócio, mentalidade para fazer tudo grande do negócio, enfim, precisa ainda amadurecer bastante, não é fácil fazer corporate venture building.
Ao mesmo tempo, a gente trouxe a tendência do amadurecimento do intraempreendedorismo. E eu até diria que as empresas não estão maduras para o intraempreendedorismo, mas elas estão ainda engatinhando, mas pelo menos começou um modelo maior de reconhecimento das inovações que vêm de dentro de casa, né? Então, de quem vive realmente o problema com o cliente, né? Mas tem muita pista aqui ainda, porque efetivamente as corps elas despertam aos poucos para essas transformações e acabam ainda tratando esses programas de intraempreendedorismo como caixinhas de ideias. Socorro, né, gente? Não é sobre isso. Outra tendência que a gente falou ainda envolvendo corpos e o ecossistema de inovação é sobre a desglamorização das startups. De fato, isso aconteceu por conta de menor escassez de capital, e eu vou encerrar aqui daqui a pouco falando sobre isso. A previsão era as startups terem um ciclo maior de maturidade, por conta de caixa, ter uma gestão melhor. Isso, de fato, aconteceu, mas, de verdade, eu ainda me surpreendo muito com a quantidade de startups que nascem e morrem todos os dias no nosso ecossistema. E aí, falando dos VCs e CVCs, para encerrar, eu trago um dado que também validou o que a gente trouxe aqui no início do ano, né? Que era um período de de investimento mais curto, né? Para VCs, feito por VCs e CVCs. Então, eu fecho com um estudo da Venture Pulse, do terceiro trimestre de 2023, que apontou realmente que o investimento global em Venture Capital caiu para o nível mais baixo pelo 16º trimestre consecutivo. Então, esse desaquecimento, obviamente, tem pressão pelas incertezas econômicas que a gente já falou aqui. Globalmente, as startups focadas em inteligência artificial continuam a atrair mais atenção dos investidores, além de empresas de energia, veículo elétrico e tecnologia limpa. E aí, só para finalizar, amigos, sem querer e assim de forma subliminar, ao longo do Trends desse ano, eu fui buscando também soluções de startups, né, de business, que trouxessem impacto para a gente como mundo, não só como negócio, né? E foi muito legal. Eu fiz um apanhadão aqui de notícias e vou só citar algumas aqui que aquecem o coração quando eu lembro que a gente trouxe aqui no Trends News, como, por exemplo, o aluguel de carros da Localiza, quando ela lançou a autoescola extraordinária para aumentar a inclusão de motoristas com síndrome de Down. Daio Camille transformou árvores de natais sustentáveis em compostos para ser vendido em suas lojas, né? Um exemplo de circularidade. A seguradora belga que cria bancos de playground lúdico para retardar a perda muscular em pessoas com mais de 30 anos. Em Singapura, o primeiro jogo cerebral multilingüe para afastar a demência. Uma startup Lumen da Alemanha que está lançando em breve o primeiro edifício de habitação social impresso em 3D na Europa. Otrovin, uma marca de spray nasal que desenvolveu uma solução para despoluir, né, as salas de aulas na Índia, transformando essa poluição em lápis de captura de poluição. E, enfim, foram N notícias aqui, tem umas 15 notícias, pelo menos, de empreendedorismo do bem, né? Aquelas startups que nascem por um bem maior, por um impacto maior na sociedade, não visando apenas lucro, como muitas das startups nascem. Então, eu desejo que em 2024 a gente faça muito mais empreendedorismo do bem e que as empresas também se toquem para isso.